Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, querido irmão e querida irmã. Seja bem-vindo a mais um culto dominical da Paróquia de Lages. Hoje é um dia muito especial. É domingo de Pentecostes e a Igreja Cristã celebra o derramamento do Espírito Santo e também invoca o Espírito de Deus para que desça sobre nós de maneira renovada e nos fortaleça em nossa missão de sermos testemunhas do Evangelho de Jesus em nosso mundo. O lema da semana que iniciamos hoje com o domingo de Pentecostes vem de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Este culto especial se realiza em nome, pela vontade e na presença do Trino Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos, com o nosso canto, invocar a presença do Espírito Santo entre nós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Queridos irmãos, um dos textos previstos pela Igreja para reflexão neste domingo de Pentecostes é a palavra de Atos, capítulo 2, os versículos 1 a 13, que eu leio. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz,
afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Querido irmão e querida irmã, certamente você se alegra porque um dia estará no céu. Você se alegra e deve ter o coração cheio de gratidão porque Jesus, na cruz, morreu por causa do seu pecado e conquistou para você o perdão. O mesmo Jesus ressuscitou ao terceiro dia e abriu as portas da eternidade para você e para mim, ao vencer a morte. Certamente você se alegra e é grato pelo fato de Jesus ter subido ao céu e lá, ao lado de Deus Pai, interceder por você, ser o nosso advogado e estar lá preparando um lugar especial para nós. Essa alegria nós temos porque fomos salvos. Jesus, por sua vida, morte e ressurreição, nos salvou. Quando nossos dias aqui na terra chegarem ao fim, iremos descansar nos braços de Deus e um dia seremos despertados, acordados, ressuscitados e herdaremos a vida eterna. Este novo céu e nova terra, este novo mundo onde viveremos uma vida nova, uma vida eterna, para sempre, uma vida que não terá mais fim, uma vida onde não haverá mais sofrimentos, onde não haverá mais lutas, onde não haverá mais dores, onde não haverá mais choro nem tristeza. Um mundo no qual poderemos estar face a face com Deus e lado a lado com todas as pessoas que amamos e que já partiram daqui. Que bom que Jesus nos salvou. E que bom podermos cultivar em nosso coração essa esperança maravilhosa, a esperança da vida eterna junto do Senhor. Mas você sabia que muitas pessoas não podem cultivar esta mesma esperança? Elas não creem em Jesus. E porque não creem em Jesus, não têm os seus pecados perdoados e nem podem contar com a vida eterna ao lado de Deus, o céu.
Muitas vezes, essas pessoas estão longe de nós, em outros países, em outras nações. Mas às vezes, essas pessoas que não têm nenhuma esperança com relação ao futuro, estão bem perto de nós. São nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, amigos, familiares. Por que essas pessoas não creem em Jesus? Por que essas pessoas ainda não podem contar com este novo céu e nova terra que o Senhor Jesus tem preparado? Ora, porque ninguém lhes anunciou o Evangelho. Elas não creem em Jesus porque não conhecem Jesus. Por isso, é preciso que alguém lhes fale do amor de Deus revelado em Jesus. É preciso que alguém lhes dê testemunho do Evangelho da salvação. Elas então receberão o Salvador Jesus em suas vidas. E aí sim, serão perdoadas e salvas. E quem é que deve anunciar o Evangelho da salvação a estas pessoas? Quem é que deve anunciar o amor de Jesus a essas pessoas que nós amamos, mas que ainda não foram salvas? Ora, somos nós. A palavra de Deus do dia de hoje, o domingo de Pentecostes, nos fala de como o Senhor capacitou e encorajou os seus discípulos para essa tarefa tão importante, a tarefa de anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Os discípulos, cumprindo uma ordem de Jesus, estavam reunidos em Jerusalém em oração. De repente, diz o texto bíblico, ouviu-se um som como de um vento muito forte. Este vento abriu as portas e janelas da casa onde os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus. As pessoas que passavam ao redor ficaram emocionadas, tocadas com aquela cena e se aproximaram. Ao chegarem perto, viram que sobre as cabeças de cada um dos discípulos havia uma língua como de fogo. E os discípulos falavam a respeito de Jesus, e isso nos mais diversos idiomas. A cidade de Jerusalém estava lotada de peregrinos que vinham de todas as nações debaixo do céu e que falavam as mais diversas línguas. E os discípulos anunciavam o Evangelho nas línguas de cada uma destas pessoas que ali estavam, de forma que elas podiam compreender a mensagem de Jesus. Logo depois de os discípulos terem pregado nas línguas de todas aquelas pessoas, o apóstolo Pedro se levantou e fez uma longa pregação, na qual ele explicou a toda aquela multidão o que havia acontecido. Diz o texto bíblico que milhares de pessoas resolveram entregar suas vidas a Jesus. Foram batizadas e formaram a primeira comunidade cristã, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém. Queridos irmãos, neste dia de Pentecostes, nós
Igreja de Jesus Cristo, no século 21, invocamos o Espírito Santo sobre nós, para que assim como o Espírito fez com os discípulos no dia de Pentecostes em Jerusalém, o Espírito também possa fazer conosco hoje, derramar sobre nós o Espírito e através dele nos capacitar e encorajar para o testemunho do Evangelho. Pessoas ao nosso redor, pessoas que nós amamos, precisam ouvir a respeito de Jesus, para que possam entregar suas vidas a Ele e serem salvas. E nós, que fomos salvos, precisamos de coragem e capacidade para podermos dar esse testemunho. Por isso, nós invocamos o Espírito de Deus sobre nós, para que Ele nos ajude a encontrarmos a maneira correta de podermos anunciar o Evangelho àqueles que nos cercam. Invocamos o Espírito Santo para que Ele nos mostre caminhos, para podermos falar do amor de Deus revelado em Jesus àqueles que nós amamos, para que também eles possam desfrutar da salvação tal qual nós, e um dia poder estar no céu. Neste domingo de Pentecostes, o Senhor nos desafia a sermos testemunhas de Jesus, a falarmos para os outros aquilo que temos visto e ouvido, a compartilharmos com o mundo aquilo que Jesus fez por nós, através da sua morte e ressurreição. À medida em que as pessoas ouvirem o Evangelho através do nosso testemunho, certamente muitas delas entregarão suas vidas ao Salvador Jesus. Essa é a nossa missão como pessoas cristãs hoje, missão que nós só conseguimos cumprir se formos inspirados, encorajados e capacitados pelo poder do Santo Espírito. Que Deus derrame o seu Espírito sobre nós, para podermos, com fidelidade, sermos suas testemunhas. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Em resposta à palavra com a qual Deus nos serviu, eu vos convido a confessarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Deus falou conosco através da sua palavra e nós agora nos dirigiremos a Ele com a nossa oração. Oremos. Santo e eterno Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos à Tua presença gloriosa, gratos pela semana que passou, pela nova semana que temos o privilégio de iniciar. Também somos gratos pelas muitas bênçãos que tens derramado sobre nós. E somos gratos porque um dia tivemos o privilégio de ouvir o Teu Evangelho e, recebendo Jesus, sermos salvos. Agora nós te pedimos, ó Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e, através do Teu Espírito, encoraja-nos e capacita-nos para sermos testemunhas do amor de Jesus em nosso mundo, de tal maneira que tantas outras pessoas possam também elas render suas vidas a Cristo e poderem desfrutar da salvação eterna. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre toda a igreja e ajuda-nos a sermos fiéis porta-vozes da palavra da salvação para o nosso mundo. Derrama o Teu Espírito sobre a Tua igreja e ajuda-nos a ser sal da terra e luz do mundo e a fazermos a diferença no meio em que Tu nos colocaste. Tem, Senhor, misericórdia do nosso mundo. Conduz o trabalho dos nossos governantes e abençoa o nosso povo. Olha com amor, Senhor, para todos aqueles que neste momento estão sofrendo. Queiras, ó Deus, consolá-los, fortalecê-los, animá-los. Cobre com a Tua bênção, Senhor, as nossas famílias. E na nova semana que ora iniciamos, guarda-nos de todo mal, supre as nossas necessidades, dirige os nossos passos, pois nossas vidas colocamos em Tuas mãos. Nosso presente e nosso futuro entregamos aos Teus cuidados. Nós oramos agradecendo e pedindo, e o fazemos em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Ele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e tenham todos uma abençoada nova semana.